Aqui é o professor Fabrício Eduardo Ferreira e estamos com essa web aula estudando o livro Didática da Matemática, Reflexões Psicopedagógicas. Esse livro tem como organizadores a professora Cecília Parra e a professora Irma Salles. Bom, a princípio nós devemos explicar que esse livro, na realidade, é uma coletânea de artigos relacionados à didática da matemática, que é um campo da educação matemática que estuda o processo de transmissão e aquisição de diferentes conteúdos dessa ciência. Ele é um livro muito difícil e ele é um livro muito indicado nas bibliografias para prova de mestrado em educação matemática ou em educação, certo? E ele, com cada capítulo do livro, é composto por um artigo de um educador matemático de renome internacional. O primeiro artigo é de autoria do Luiz Santaló, ele é espanhol e ele é intitulado Matemática para Não Matemáticos. O segundo artigo é da professora Grécia Galvez e ele vai versar sobre a didática da matemática. A professora Grécia era chilena. O terceiro artigo tem como autoria o professor Roland Charnay, ele é francês, e ele vai falar sobre a aprendizagem utilizando a metodologia da resolução de problemas. O quarto artigo ele é de autoria do professor Guy Brousseau, que também é francês, e ele vai falar sobre os diferentes papéis do professor em matemática. Continuando, o artigo número 5 é de autoria das professoras Délia Lerner e Patrícia Sadowski. Ambas são professoras argentinas e esse artigo, esse capítulo, vai falar sobre o sistema de numeração, um problema didático. Revisitando os concursos anteriores, acredito que este seria o principal capítulo a ser estudado. Ele tem caído muito recorrentemente nas provas de professores de educação básica. O artigo número 6 é também de uma professora argentina, Irma Salles, e ele fala sobre a dificuldade que as crianças têm com a divisão. O artigo número 7 é de uma das organizadoras, da Cecília Parra, também ela é argentina e vai falar sobre o cálculo mental na escola primária. Para fechar o livro, nós temos o capítulo número 8, também de autoria da professora Grécia Galvez, que vai falar sobre a geometria na escola primária. Esta é a estrutura do livro Didática da Matemática. No primeiro capítulo, o professor Luiz Santaló ele vem questionar que tipo de matemática é necessário para o cidadão do século XXI. Então, ele fala muito sobre como que é esse cidadão do mundo atual, que é um mundo extremamente mutável e que a escola também deve adaptar seu currículo. Em suas reflexões, o professor Santaló fala em como esse novo homem, que eles chamam de homem informático, deve ser educado. E ele fala que, como a vida tem se tornado cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, a escola também deve evoluir para preparar indivíduos para essa nova conjectura. Um recorte muito interessante da fala do professor Santaló é que, da mesma forma que na época de Platão pensava-se em educar o pensamento, também fornecer regras de ação, a matemática hoje em dia também tem que pensar em equilibrar a matemática pura e a matemática aplicada. A matemática pura é aquela que mais teórica, que vai se prender mais aos conceitos, enquanto que a aplicada versa sobre as aplicações da matemática no cotidiano. E ele tem algumas falas bem pertinentes do professor Santaló.
ele fala que, dentre toda a matemática que existe, tanto a matemática clássica quanto a matemática moderna, o professor deve selecionar aquela que ele acredita que seja mais útil para os diferentes níveis de educação. Também fala que o professor tem que buscar um equilíbrio entre a matemática formativa e a informativa. A matemática formativa é aquela que forma os conceitos do cidadão, e a informativa é aquela que o cidadão vai utilizar para descrever a realidade que está ao redor dele. A escolha da matemática para aqueles que vão ser matemáticos profissionais é relativamente fácil. Então, para você escolher um currículo para pessoas da área de exatas, é fácil você escolher o que deve ser aprendido em matemática. Que o problema maior é selecionar conteúdos para aquelas pessoas que não têm um interesse particular na matemática, o cidadão comum. Que tipos de conhecimentos matemáticos são importantes para esse tipo de cidadão? Ainda uma outra fala do professor Santaló fala que é muito importante decidir que tipo de metodologia é a mais eficaz, é a mais eficiente para esse novo cidadão do século XXI. E uma frase que eu gosto muito bem do professor Santaló é que, como regra geral, pode-se recomendar que sempre é preferível saber pouco e bem do que muito e mal. O professor Santaló fala que é mais recomendável fazer cabeças bem feitas do que cabeças bem cheias de informação. Aqui o professor Santaló deixa bem claro que o que a gente busca na matemática é mais qualidade do que quantidade. E em que, no diz respeito à didática do ensino da matemática, sempre que possível, a matemática deve ser vista como uma forma de estimular a criatividade em matemática, que a matemática é um edifício que está em constante construção. Por isso, o professor Santaló, ele sugere que alguns temas que não estão no currículo da educação básica sejam incorporados a esse novo currículo. Então, ele sugere probabilidade estatística, que é a parte de tratamento de informação, gráficos, a parte de computação, de programação, ênfase em exercícios de raciocínio lógico e dedutivo, teoria de conjuntos, cálculo infinitesimal, teoria dos grafos, geometria fractal e teoria do caos. Ou seja, o professor Santaló defende que tópicos avançados de matemática sejam incorporados ao currículo da educação básica. No segundo capítulo, a professora Grécia Galvez ela delimita como que foi o surgimento desse novo campo da educação matemática, chamado didática da matemática. Então, ela fala que lá no início dos anos 60, alguns professores se reuniram na França para compor esse novo campo do saber. Em geral, eles foram liderados pelo professor Guy Brusseau, em que esse novo campo da didática da matemática seria importante para mostrar como que o controle das condições que o aluno tem para aprender permitiria depois haver uma reprodução desse controle para otimizar os processos de aquisição escolar do conhecimento. Então, os pesquisadores iriam investigar o que dava mais certo, o que dava menos certo na aprendizagem dos alunos em matemática,
para melhorar e poder reproduzir e poder aplicar em outras classes, em outras turmas, né? E tudo isso ocorreu porque eles tinham que um pressuposto que a didática da matemática não é uma simples fusão entre conhecimentos, né? Que não basta você saber muita matemática, saber muita didática e depois querer combinar essas duas para você poder direcionar o ensino, né? Que como a matemática, como a psicologia, como a pedagogia, a educação matemática, a didática da matemática, exige pesquisas específicas para esse campo, que não seriam nem pesquisas estritamente matemáticas e também não seriam da área de educação, e sim da área de didática da matemática. Bom, desta forma, o professor Brousseau ele vai fazer uma análise das situações didáticas. Ele classifica essas situações em 4 grupos: situações didáticas de ação, de formulação, de validação e de institucionalização. Nas situações de ação, isso ocorre quando gera-se uma interação entre aluno e meio físico. Os alunos devem tomar as decisões que faltam para organizar sua atividade de resolução do problema formulado. O professor dá um problema para o aluno e o aluno tem que fazer essa ação para resolver. Nas situações de formulação, o objetivo é comunicação das informações entre os alunos. Para isso, devem modificar a linguagem que utilizam habitualmente, precisando-a e adequando-a às informações que devem comunicar. Seriam situações onde os próprios alunos iriam formular um tipo de comunicação entre as informações. O professor dá um gráfico, o professor dá uma tabela, e os alunos vão comunicar essas informações. E para isso vai ter que utilizar a linguagem matemática. Nas situações de validação, são aquelas nas quais o aluno tenta convencer a um ou várias pessoas da validação das afirmações que são feitas. Neste caso, os alunos devem elaborar provas para demonstrá-las. Essas provas não são provas escritas assim de avaliação, são as chamadas demonstrações matemáticas, os teoremas. Então, o aluno tem uma hipótese, né, ele faz uma conjectura, e aí ele tem que demonstrar, ele tem que provar aquele teorema. Nisso são chamadas situações de validação. No caso das situações de institucionalização, estas são destinadas a estabelecer convenções sociais. São situações onde busca-se que o conjunto de alunos de uma aula assuma o significado socialmente estabelecido de um saber que foi elaborado por eles mesmos, seja em situações de ação, de formulação ou de validação. Ou seja, as situações de institucionalização, elas são posteriores às demais, né? O aluno ou resolveu um problema, ou utilizou a matemática para comunicar informações que eles possuíam, ou fez uma dedução, e ele tem que institucionalizar isso em demais integrantes do grupo. Estas são as situações didáticas classificadas pelo professor Guy Brousseau. A professora Grécia Galvez também tem alguns recortes de falas importantes nesse artigo. Por exemplo, ela afirma que a análise de uma situação didática passa por sua comparação com outras situações didáticas, né? Situações que ora surtiriam efeito,
ora não seriam tão importantes para o aluno. Que a finalidade da didática da matemática é o conhecimento dos fenômenos e processos relativos ao ensino da matemática para controlá-los e, através desse controle, otimizar a aprendizagem dos alunos. Isso já foi dito anteriormente, no artigo do professor Santaló, que a didática da matemática ela vai pesquisar aquilo que deu certo com um grupo de alunos e vai tentar entender o que deu certo ou o que deu errado para que isso possa ser reproduzido por outros grupos de alunos. Uma parte importante, né, que é a concepção que ela dá sobre a matemática, que até aquele momento, né, que eles tinham presenciado, tinha-se predominado uma concepção segundo a qual basta decompor um saber em pequenos pedacinhos e administrar esses pedacinhos por parte dos alunos em períodos breves e bem delimitados, seguindo uma sequência determinada para ter a aquisição daquele saber. Ou seja, a professora Grécia faz uma crítica às pessoas que pensam que para você saber bem matemática, você pega matemática, divide ela em fragmentos, em pedacinhos, e cada dia você vai dando um pedacinho para a criança. Então dá um pedacinho, dá outro pedacinho, numa determinada sequência, pensando que no final dessa sequência o aluno vai ter entendido totalmente aquele conteúdo matemático. É óbvio que essa concepção não é válida. Essa maneira de organizar o ensino, onde ela é fragmentada e sequenciada, não dá certo porque ela não atribui importância ao contexto específico em que os conhecimentos são adquiridos. Elas não dão uma significação e nenhum valor funcional durante a sua aquisição. Ou seja, se não tem valor, se não tem significado, não surte importância. Né? Rousseau coloca que é preciso criar situações didáticas que façam funcionar o saber, e a partir dos saberes definidos culturalmente nos programas escolares. Então, você tem um determinado conteúdo do currículo a ser desenvolvido. Então, nós vamos fazer uma ação didática para fazer a criança pensar. Em síntese, toda ação educativa, né, trata-se de colocar os alunos diante de uma situação que evolua de forma tal que o conhecimento que se quer que aprendam seja o único meio eficaz para controlar tal situação. Então, serão elaboradas situações onde os alunos estarão de frente a elas e eles vão ter que mobilizar os seus recursos cognitivos, sua inteligência, suas habilidades, suas competências, para resolver aquela situação da forma mais eficaz. O terceiro capítulo, de autoria do professor Roland Charney, vai falar sobre aprendendo com a resolução de problemas. E ele logo no começo afirma que a matemática tem se construído como resposta a perguntas traduzidas em outros tantos problemas, em que a atividade de resolução de problemas tem estado no próprio coração da elaboração da ciência matemática. Fazer matemática é resolver problemas, de acordo com o professor Roland Charney. Muitas pessoas entendem a matemática como uma ferramenta de resolução de problemas. E entendem também que a resolução de problemas é uma das ferramentas mais valorosas que a matemática tem para
fornecer aos alunos. Que um dos objetivos essenciais e também uma das maiores dificuldades no ensino da matemática é precisamente que o ensino esteja carregado de significado e sentido para o aluno. Então, novamente, nós temos um artigo falando sobre a aprendizagem significativa. O outro artigo que nós temos no concurso que fala sobre a aprendizagem significativa é no livro da professora Katia Stokes Mollin, que logo no primeiro capítulo do livro, ela abre o livro falando sobre os objetivos necessários para que a aprendizagem seja significativa. Então, fiquem atentos a este conceito. O professor Charney fala que a questão essencial do ensino da matemática é, então, como fazer para que os conhecimentos ensinados tenham sentido para o aluno. Lembre-se, o aluno só vai compreender determinado conteúdo se ele atribuir sentido, se ele atribuir significado para aquilo que está sendo proposto. Em que esta construção de sentido ocorre em dois níveis, um nível externo ao indivíduo e um nível interno à própria matemática. Neste nível externo, situam-se aquelas situações aonde vão determinar as aplicações. Por que eu estou aprendendo isso? Para que serve isto, professor? Enquanto que o nível interno ele vai verificar por que o algoritmo funciona, por que dá certo essa continha, por que se eu fizer essa estratégia eu sempre vou ter o resultado esperado. E algo muito importante deste artigo afirma que o aluno deve ser capaz não só de repetir ou refazer situações, mas também de ressignificar em situações novas, de adaptar, de transferir seus conhecimentos para resolver novos problemas. Então, mais uma vez, uma crítica ao ensino por repetição, o ensino mecânico, que é uma crítica que nós já vimos também no livro da professora Délia Lerner, que os alunos não devem apenas só reproduzir mecanicamente. O livro da professora Délia Lerner também fala sobre esta crítica. O professor Charney, ele fala que existem alguns modelos de aprendizagem aonde ele vai se apoiar na ideia de contrato didático. Então, se vocês ouvirem no concurso contrato didático, o professor Charney se apodera da definição de conceito didático do professor Guy Brousseau. O que seria o contrato didático? Seria um conjunto de comportamentos, tanto da parte do professor, que são esperados do aluno, e tanto da parte do aluno, que são esperados do professor. E tais comportamentos regulam o funcionamento da aula. Então, o professor vai fazer uma parte dessas expectativas e os alunos também terão que fazer a outra parte esperada pelo professor. E que é nessa troca que a aula vai se desenvolver. E o professor Charney apresenta, então, o triângulo didático da didática da matemática. Esse triângulo ele é composto por 3 elementos: o professor, o aluno e o saber. Os saberes, os conteúdos que serão desenvolvidos. Em que, dependendo da relação que esses elementos desenvolvem entre si, existem alguns modelos.
Por exemplo, no modelo normativo, nós temos uma relação mais centrada no conteúdo, na norma, certo? Então, quando a aprendizagem é mais focada nos conteúdos, o professor e o aluno, eles desenvolvem esse tipo de modelo chamado modelo normativo. Quando a atividade de ensino ela é centrada no aluno, esse tipo de modelo é chamado de modelo incitativo. Você está incitando o aluno a desenvolver suas competências e suas habilidades. Diferente do modelo aproximativo, que ele não é centrado nem no conteúdo e nem no próprio aluno. Ele é centrado na construção do saber pelo aluno. Note que o professor ele é um mediador nesse tipo de modelo aproximativo. E poderíamos nos perguntar qual desses modelos é o melhor ou qual deve ser mais utilizado. O professor Charney fala que nenhum professor utiliza exclusivamente um dos modelos. Não dá para você fazer só de um ou só de outro, mas que, dependendo da situação, você varia de um modelo para o outro. E que existem 3 elementos na atividade pedagógica para diferenciar esses modelos na hora que você vai pôr eles em prática. Um diz respeito aos erros dos alunos. Outro diz respeito a tipo de avaliação que será proposta. E também outro refere-se ao papel da resolução dos problemas. Por exemplo, que tipo de comportamento o professor possui diante dos erros dos seus alunos? Que tipo de interpretação o professor faz destes erros? Quando tem esses erros, como que o professor reorienta a sua ação educativa? E como ele pedirá, então, aos seus alunos para se comportarem de acordo com esses erros? Em relação às práticas da avaliação, é importante nós refletirmos para que realmente serve a avaliação. Em que momentos a avaliação vai redirecionar o processo de aprendizagem e sobre que forma que ela vai influenciar. E também é muito importante verificar como que o professor encara a resolução de problemas. O que para o professor realmente é um problema? Em que momento ele utiliza problemas na aprendizagem e por quê? Com qual finalidade? Que esses 3 elementos é que vão diferenciar um modelo do outro. Bom, de acordo com os modelos já vistos, modelo normativo que foca no conteúdo, modelo incitativo que foca no aluno, e no modelo aproximativo que foca na construção dos saberes pelo aluno, a resolução de problemas pode ter um papel correspondente. No modelo normativo, que ele está focado mais no conteúdo, o problema ele é utilizado como um critério de aprendizagem. Ou seja, o aluno pergunta se já resolveu ou não um problema daquele tipo. Por quê? Porque ele está baseado no conteúdo. No caso do modelo incitativo, aonde nós temos como foco o próprio aluno, nós vamos ter o problema como motor da aprendizagem. Por exemplo, as situações naturais são com frequência demasiado complexas para permitir o aluno construir por si mesmo as suas ferramentas. Então, nós vamos ter que modelar essa situação para que o aluno possa resolver. E no modelo aproximativo, o problema é visto como um recurso de aprendizagem. E é neste caso que é principalmente através da resolução
de uma série de problemas escolhidos previamente pelo professor que o aluno vai construir o seu próprio saber. Não existe um modelo melhor, como já foi citado, mas que em cada modelo a resolução de problemas tem um papel correspondente. Bom, existem alguns recortes da fala do professor Charney sobre como que os alunos aprendem. Né? O professor Charney fala que os conhecimentos não se empilham, eles não se acumulam. Então, não é você vai ensinando uma coisa num dia, uma outra coisa no outro dia, e no final você tem um resultado. E que a ação exerce um papel fundamental na aprendizagem dos conceitos e dos conteúdos. O professor Charney, em consonância com todos os autores que nós já estudamos, afirma que só existe aprendizagem quando o aluno percebe que existe um problema a resolver. Se o problema não tem sentido para o aluno resolver, o aluno não aprende. E ele fala que as produções do aluno nos dão subsídios para entendermos em que estágio o aluno está em seu próprio desenvolvimento. Ele fala também que os conceitos matemáticos não estão isolados, separados uns dos outros, e que a interação social é um elemento importantíssimo da aprendizagem. Eu aprendo não somente com o outro, mas também refletindo com o outro. Nesse ponto, o professor Charney se assemelha muito ao que a professora Constance Camin nos diz em A Criança e o Número. Bom, também é importante nós entendermos o que refere-se ao termo problema para professor Charney. Inicialmente, o termo problema tem sido utilizado mais como enunciados ou situações propostas, tanto que hoje em dia nós não nos referimos mais nem à palavra problema e nem à palavra enunciado. Hoje nós preferimos falar situações, situações de aprendizagem. E que tais situações são baseadas numa tríade: situação, aluno e meio. Essa situação ela tem que ter pelo menos uma certa dificuldade, deve ter um certo obstáculo para o aluno. Porque se não tiver essa dificuldade, se não tiver esse obstáculo, não tem como o aluno superar essa dificuldade. Logo, ele não vai dar significado a ela. Então, em relação ao aluno, temos que levar em consideração que aquilo que para um determinado aluno é visto como um problema, para um outro isso pode não ter sido considerado um problema. Por quê? Por diversas razões. Então, o aluno, o estágio de desenvolvimento do aluno, também deve ser levado em conta, em consideração. E que o meio aonde o aluno está inserido também é um elemento importante do problema. Como que a classe está organizada, que tipo de reflexão ele pode fazer em grupo, individual, né? E também nas expectativas que o professor colocou em relação à resolução daquele problema. E neste momento nós chegamos no quarto capítulo, que é autoria do professor Guy Brousseau. O professor Guy Brousseau, ele foi o principal responsável pela elaboração deste campo da didática da matemática. É o artigo mais complexo do livro, ele é o artigo mais árido do livro. E ele fala que a teoria das situações didáticas
são compostas por dois elementos muito fortes. Um chamado desdidatificação, que seriam criações de situações adidáticas, e outro referente à institucionalização. Então, se no concurso aparecerem os termos desdidatificação ou institucionalização, refere-se ao artigo do professor Brousseau, que está no livro Didática da Matemática, da professora Cecília Parra. São conceitos complexos, porém nós vamos fazer um apanhado de ambos. O professor Brousseau abre o artigo falando que o trabalho do professor é um trabalho inverso do cientista, porque o professor procura situações que dão sentido aos conhecimentos que devem ser ensinados, enquanto que o cientista ele não tem esse papel. O papel do cientista é observar a natureza, analisar isso e retirar dessas hipóteses que eles elaboram a generalização. O professor não, ele pega a generalização e naturaliza ela, que pode ser vistas duas partes bastante contraditórias do papel do professor. Primeiro, fazer viver o conhecimento, contextualizar os conhecimentos e também transformar uma resposta razoável num fato cognitivo extraordinário, que é quando ocorre realmente a aprendizagem pelo aluno. Professor Brousseau fala considerar a aprendizagem como uma modificação do conhecimento que o aluno deve produzir por si mesmo e que o professor só deve provocar. Então, o professor ele é um provocador. Ele vai construir situações aonde o aluno vai ter que modificar seus conhecimentos para criar, para gerar um novo conhecimento. Desta forma, não sei se vocês concordam, as palavras do professor Brousseau visam o quê? O desenvolvimento da autonomia do indivíduo, autonomia pensante. Só que ele não usa esses termos. Ele refere-se a isso, porém sem utilizar o termo autonomia. Bom, o que é o conceito de desdidatificação por Brousseau? Então, o conceito fala que o trabalho do professor consiste em propor ao aluno uma situação para que o próprio aluno elabore seus conhecimentos como resposta pessoal a uma determinada pergunta e os faça funcionar ou modifique seus conhecimentos como respostas às exigências do meio e não a um desejo do professor. Então, é um conceito muito amplo e um conceito muito complexo. O que seria algo didático? Algo didático é algo palatável, algo fácil de compreensão. A desdidatificação ela é proposta pelo professor através de situações. O próprio indivíduo vai ter que criar respostas para essas situações. E para isso, ele vai se basear nos seus conhecimentos. Só que o mais importante de tudo isso é que na hora da devolutiva, essa devolutiva não é apenas para satisfação do professor. O aluno não está respondendo por que o professor perguntou, mas sim ele vai fazer uma ressignificação daquilo para ele aplicar isso em diversas situações. E nesse momento também é necessário falarmos sobre a definição de devolução do problema, aonde o professor Brousseau afirma
que devolução é a atividade por qual intermédio o professor tenta alcançar os objetivos da desdidatificação. Ou seja, a hora que o aluno interioriza esse conceito, pode aplicar esse conceito em diversas situações, o professor atingiu seu objetivo proposto. Bom, para ter a construção de uma situação adidática, o professor Brousseau sugere 5 etapas. Vamos estudar cada uma dessas etapas. Num primeiro momento, os alunos vão ter que compreender os resultados das situações são desejáveis ou são indesejáveis. É uma abordagem bem lúdica, o aluno vai fazer uma experimentação. Num segundo momento, os alunos vão fazer a devolução de uma preferência. Os alunos eles já vão compreender bem qual é a reação de causa e efeito desejado. Só que o aluno pode pensar assim, deu esse resultado por sorte ou por azar. Eles ainda não têm uma relação de casualidade muito bem definida. Num terceiro momento, nós vamos ter a devolução de uma responsabilidade e de uma causalidade. Para aceitar a sua responsabilidade no que está acontecendo, o aluno deve considerar o que faz como uma escolha entre tantas possibilidades. Bom, se eu fizer isto, eu vou ter como consequência aquilo. Então já é um nível mais superior. Na quarta etapa, existe a devolução da antecipação, ou seja, o aluno sabe muito bem o efeito que ele vai ter dependendo de determinada causa que ele propiciar. E a quinta etapa e última é a própria devolução da situação adidática, que compete exclusivamente ao aluno. O outro conceito citado no artigo do professor Brousseau é o conceito de institucionalização. Também é um conceito complexo e é dito por Brousseau. A consideração oficial do objeto do ensino por parte do aluno e da aprendizagem do aluno por parte do professor é um fenômeno social muito importante e uma fase essencial do processo didático. Esse duplo reconhecimento, tanto por parte do aluno quanto por parte do professor, é o que o professor Brousseau chama de institucionalização. É quando o aluno dá o aval dele e o professor também dá o aval dele. Para que ocorra a institucionalização, existem vários tipos, vários preceitos que devem ser levados em conta. Primeiro preceito, os conhecimentos. O professor Brousseau fala que um dos papéis do professor também consiste em institucionalizar, que naturalmente tudo pode ser reduzido a uma institucionalização. As situações de ensino tradicionais são situações de institucionalização, porém sem que o professor se ocupe da criação de um sentido. Se diz o que se deseja que o aluno saiba, explica-se ele e verifica-se o que aprendeu. E isto é o que se resume às situações de ensino tradicionais. O professor dá a matéria, o professor explica a matéria e verifica se o aluno aprendeu. Qual é o problema aí? Ela é carente, ela é ausente de significado, de sentido. Segundo critério, o sentido. Que o sentido também deve ser um pouco institucionalizado, que não é fácil. O mais difícil do professor é realmente dar um sentido aos seus conhecimentos e, sobretudo, reconhecê-lo.
Terceira condição, epistemologia. Outro papel do professor é assumir uma epistemologia. Então, um dos papéis é institucionalizar e o outro papel é assumir uma postura epistemológica. Por exemplo, os pedagogos preconizam a busca de situações que permitam colocar as crianças em contato com problemas reais. E também devemos levar em conta que, ao mesmo tempo que se ensina o saber, o professor recomenda também como usá-lo. Olha, a gente vai estar aprendendo isso para poder aplicar ele neste ponto. Quarta conceito: o lugar do aluno. O lugar do aluno na relação didática tem sido reivindicado por diversas abordagens: a psicanalítica, a psicológica, a pedagógica. Todo mundo quer entender esse lugar do aluno. Que a didática ingênua só permite propor ao aluno exercícios lógicos a respeito de um componente escolhido, e que o raciocínio do aluno é um ponto cego desta chamada didática ingênua, porque seu tratamento exige uma modificação do contrato didático. O último requisito é em relação à memória e o tempo. E é nesse momento aonde o professor Brousseau faz duas críticas importantes. Que o que parece é que aquilo que o aluno tem em sua memória parece ser o objetivo final das atividades de ensino. Então, isso não deve mais ser levado em consideração. Ensino pautado em memorização. Que o mais favorável seria transformar as lembranças em conhecimentos mobilizáveis. E isso trata-se de uma operação didática e cognitiva, e não apenas um ato individual de memorização. Então, ele é contrário ao ensino calcado em memorização e favorável à construção de conhecimentos mobilizáveis. A conclusão do artigo do professor Brousseau, em 2 recortes do artigo, o professor é uma espécie de ator, atua segundo um texto escrito, em outro contexto e segundo determinada tradição. E um professor que simplesmente recita não pode comunicar o essencial. E se quisermos fazê-lo, apresentar uma situação sem margem para recriá-la, o ensino fracassaria. Ou seja, o professor não é um mero recitador de procedimentos, e sim um fazedor, um criador de situações para o aluno. Caso o professor seja um recitador, a situação de ensino com certeza fracassará. Bom, neste momento nós iniciamos o 5º capítulo do livro, intitulado Sistema de Numeração, um Problema Didático, de autoria das professoras Délia Lerner e Patrícia Sadowski. Ao meu ver, é o ponto mais significativo do livro, que recursivamente tem caído em concurso. E qual é o mote, qual é o principal objetivo deste artigo? Como é que as crianças se apropriam do sistema de numeração decimal? As professoras Délia Lerner e Patrícia Sadowski têm vários livros sobre essa área, como que as crianças se apropriam do sistema de numeração decimal. E, logo de cara, as professoras elencam 3 hipóteses, que depois vão ser verificadas ao longo do artigo. Primeira hipótese:
As autoras acreditavam que as crianças, desde muito cedo, têm alguns critérios para comparar números. Por exemplo, quanto mais algarismos tem um número, maior ele será. Segunda hipótese, as autoras pensam que deve haver alguma relação que as crianças criam sobre estabelecer a posição dos algarismos. Que a posição dos algarismos no numeral é importante, revela alguma coisa. Terceira hipótese, que as crianças entendem certas regularidades ao interagir com a escrita fragmentada de uma sequência numérica, que elas conseguem identificar algumas coisas em relação à escrita e também ao sistema de numeração decimal. Bom, então o que elas dizem, né? Aqui nós estamos vendo uma menininha e essa menininha está elaborando algumas hipóteses, né? Este é maior, você não está vendo que ele tem mais números? Então, nas pesquisas que as autoras fizeram com crianças, foi identificado a seguinte fala. A Lina afirma que o número 23 é maior do que o número 5, porque o primeiro tem 2 algarismos, enquanto que o segundo só tem um algarismo só. Essa é uma hipótese que as autoras levantaram no início e que foi comprovada pelas pesquisas delas. Outra hipótese é que o primeiro algarismo é o que manda. Por exemplo, uma outra fala de uma criança pesquisada afirma que Lucila afirma que o número 21 é maior do que o número 12, porque apesar de ambos serem escritos com os mesmos algarismos, o 1 e o 2, a posição dos algarismos não coincide. No 21, começa-se com o algarismo 2, e que no 12 começa-se com o algarismo 1. Por isso, o primeiro algarismo, o algarismo inicial, tem certa validade. Aqui o menininho também está elaborando uma outra hipótese, que é maior o número que contém o algarismo mais alto, independente do lugar que esse esteja posicionado. Por exemplo, o Iael afirma que o número 25 é maior que o número 31, porque o 25 ele é formado por 2 e por 5, enquanto que o 31 ele é formado por 3 e por 1. Claro que essa hipótese é falsa, porém é uma hipótese elaborada pelas crianças. Bom, em todo arquivo, artigo, livro escrito das autoras, Delia Lerner e Patrícia Sadovski, elas sempre ressaltam a importância do papel dos nós no sistema de numeração. Então vamos entender direito o que é o tal do nó de um sistema de numeração. As autoras afirmam que na apropriação da escrita convencional dos números, esta não segue uma determinada ordem numérica. Então, não se ensina mais numeração. Se vamos aprender hoje do 1 até o 10. Agora vamos aprender do 10 até o 20, depois do 20 até o 30, que não é assim que se constrói o sistema de numeração decimal. Que, num primeiro momento, nós devemos ter a valorização, a manipulação dos nós. Os nós são marcadores do sistema de numeração. São as dezenas exatas, as centenas exatas,
as unidades de mil exatas. São os números redondos, que nem as pessoas dizem. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Que primeiro a gente manipula esses marcadores. E só depois nós vamos colocar os números entre tais nós. Então, se a criança está aprendendo as dezenas, ela vai manipular as dezenas, fazer os agrupamentos para compô-las, e só depois que ela souber bem o 10 e o 20, a gente vai inserir o 11, o 12, o 13, e assim por diante. Que num outro momento, só depois que ela souber os 100 e 200, que a gente vai poder colocar o 101, 102, 103, o 110, já que ela já trabalhou com 10, o 120, que este é a maneira adequada para saber a escrita do sistema de numeração decimal. E que isso ocorre, e é bem evidente, porque o papel do número na numeração falada torna-se bem evidente. Fala que as crianças elaboram conceitualizações a respeito da escrita dos números, baseando-se nas informações que extraem da numeração falada e em seu conhecimento da escrita convencional dos nós. Por exemplo, aqui a professora pede para o menininho escrever no caderno dele, usando algarismos, o número 725. O aluno escreve da seguinte forma: 725. Ou seja, ele está mais focado, mais preso na oralidade ou na escrita, que ele escreve 700 e depois ele escreve 25. Ele não entende que o 725 é um número único porque ele não se apropriou dos conceitos de agrupamento do sistema de numeração decimal. Ele pensa que 700 é uma coisa e 25, que ele já interiorizou, é outra. E por que isso acontece? Né? A justificativa abordada pelas autoras é que a hipótese segundo a qual a escrita numérica é o resultado de uma correspondência com a numeração falada conduz as crianças a resolver notações não convencionais, a desenvolver. Por que isso ocorre? Por que quando a gente fala de uma maneira, quando a gente escreve de outra maneira? Porque existe um caráter intrínseco aí, que é exatamente o fato da numeração escrita e da numeração falada, que estas não são posicionais, enquanto que o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração posicional. Quando eu coloco 7 na centena, ele adquire o valor de 700. Então, é essa a dicotomia que gera esses erros, vamos dizer assim, descritas por parte dos alunos. Assim, se a organização da numeração falada fosse também posicional, o que não é, a denominação oral de 4.705 seria 4705. E ninguém fala, eu tenho 4705 laranjas. Nós falamos como? Nós temos 4.705. O 4, ele adquiriu um valor devido à posição onde ele se encontra. Da mesma forma que o 7 e da mesma forma que o 5. Mas existe essa disruptura entre a escrita falada e o sistema de numeração decimal. Exatamente porque o último tem o caráter posicional e a escrita
E a fala, não. Bom, as professoras, elas dão muitos exemplos, né, sobre isso. E elas dizem que as escritas produzidas pelas crianças para os números que se posicionam entre dois nós determinados terão mais algarismos que os números que estão nos próprios nós. Então você pede para o aluno escrever assim, 2000. Ele escreve 2000, tem 4 algarismos. Aí você escreve 3000, escreve 3000, tem 4 algarismos. Aí você pede assim, agora escreve 2782. Ele escreve 2000, 70082. Isso ficou com vários algarismos, certo? Muito mais do que os próprios nós, que tinham a quantidade de algarismos dos nós 2000 e 3000. Segundo afirmam as crianças, um número é maior que o outro porque tem mais algarismos, ou também porque o primeiro é quem manda. Isso nós já vimos lá no slide anterior. Então, o que o sistema posicional possui que a língua falada e escrita não possui? Já foi dito, a posicionalidade. É ela a responsável pela relação entre quantidade de algarismos, o valor do número, e também é ela que vai decidir que é o primeiro que manda. O 21 e o 12 são formados pelos mesmos algarismos, porém em posições diferentes. Bom, a modalidade que o ensino da notação numérica em geral assume pode caracterizar-se assim. Então, como é que é o enfoque usualmente adotado para se ensinar o sistema de numeração, no caso decimal? Estabelecem-se metas definidas por série. Então, na primeira série, os alunos vão escrever os números menores que 100. Na segunda série, vão ser do 100 até o 1000, e assim sucessivamente. Outra coisa, uma vez ensinados os dígitos, 1, 2, 3 até o 9, se introduz a dezena como um conjunto resultante do agrupamento de 10 unidades. E só depois apresentam-se formalmente às crianças a escrita do número 10. Então, primeiro nós fazemos o agrupamento para depois institucionalizar o número 10. Também é verificado a explicação do valor posicional de cada algarismo em termos de unidades, dezenas. Para os números de determinados intervalos da série, considera-se requisito prévio para as operações. Então, antes das crianças aprenderem as operações, elas têm que aprender o que são as unidades, o que são as dezenas, como são compostos esses números, para depois dar um significado para as operações. E tenta-se, entre aspas, concretizar a numeração escrita, materializando o agrupamento em dezenas ou centenas. Essa materialização pode ser dada por materiais manipuláveis, como o material dourado, ou outros não estruturados. Pois bem, as ideias que desde o princípio devem orientar o trabalho didático segundo Delia Lerner e Patrícia Sadowski são: primeiro, trabalhar com a numeração escrita e só com ela. Primeiro, nós vamos trabalhar isso. Segundo, abordá-la em toda a sua complexidade, fazendo os agrupamentos e desagrupamentos sempre que necessário. Terceiro, assumir que o sistema de numeração, enquanto objeto de ensino, passará por sucessivas definições e redefinições até que a criança elabore uma última versão. Que isso não ocorre do dia para a noite, e sim paulatinamente.
em que, para que tudo isso ocorra, são propostas 4 atividades básicas que poderiam constituir eixos ao redor do quais organizam-se as situações didáticas por Délia Lerner e Patrícia Sadowski. Tais atividades básicas são atividades de operação, ordenação, produção e interpretação. E as autoras também propõem que sejam construídas 2 grandes categorias de situações didáticas. Uma primeira que se vincula a relações de ordem e uma outra que seria mais centradas nas operações aritméticas. O quadro a seguir sintetiza exatamente como que as atividades devem ser organizadas de acordo com Lerner e Sadowski para a apropriação correta, adequada do sistema de numeração decimal. As situações didáticas vinculadas à relação de ordem são atividades que visam comparar números, quem é o maior, quem que é o maior, produzir e interpretar números, ditados de números, bingos de números e buscas de regularidades. 30, 31, 32, 33, para a criança buscar as regularidades. No caso de situações centradas nas operações matemáticas, os professores devem pensar em situações que buscam descobrir as leis que operam o sistema de numeração. Por que, que vai um para cima na reserva? Por que, que eu empresto um do vizinho para fazer o desagrupamento? E também que resolvam operações confrontando os procedimentos dos alunos. O capítulo 6, ele vai de autoria da professora Irma Sais, e ele vai versar exatamente sobre as dificuldades que as crianças têm em relação à divisão. Por que as crianças das escolas primárias têm tanta dificuldade em aprender divisão? É um capítulo que nós podemos ter uma boa atenção também, que em alguns concursos ele é recorrente. A professora abre o artigo falando que, diferente das 3 primeiras operações elementares, adição, subtração e multiplicação, não acontece os resultados dos cálculos correspondente à divisão, que existe um truncamento que não ocorre nas 3 primeiras operações elementares. E que essas dificuldades na divisão, ela elenca 3 fatores e depois ela vai desdobrar esses fatores para que ocorrem tanta dificuldade. Primeiro ela vai falar sobre o significado da divisão. Depois ela vai analisar resolução de problemas que envolvam divisão. E também ela vai fazer uma crítica aos algoritmos utilizados na divisão. Algoritmo é o procedimento, a conta, que é feita para chegarmos ao resultado de uma divisão. Bom, em relação ao significado da divisão, a professora Irma Sais, ela levanta as seguintes questões. Qual o sentido da divisão? Ou seja, que significado os alunos estão dando esse conhecimento? O que para eles é realmente dividir uma coleção de objetos? Como os alunos reconhecem que um problema é de divisão? Ou melhor, como eles concluem que formulando e fazendo uma divisão se resolve determinado problema? Ou ainda,
que se trata de problemas, em princípio, que são tão diferentes, podem ser resolvidos através de uma divisão. O que esses problemas têm em comum? Como que funciona o algoritmo da divisão? Por que a gente abaixa um número? Por que a gente pega um número e junta com o outro? Como que a operação da divisão se relaciona com as outras operações também? E que propriedades caracterizam a divisão e diferencia um problema de divisão de outros problemas? Existem duas falas bem pertinentes da professora Emma Sais nesse artigo. Ela diz o seguinte: em geral, o ensino das operações matemáticas está baseado na comunicação de um procedimento de cálculo, associado posteriormente a um pequeno universo de problemas que, supõe-se, darão conta do significado do conceito. Então é mais ou menos assim que funciona. O professor foca a aula dele na continha. Divisão, divisão, divisão. Divisão com número na chave, divisão com dois números na chave, divisão sem vírgula, divisão com vírgula. Dá alguns probleminhas de divisão e acha que a natureza vai se encarregar de o aluno vincular uma coisa com a outra, colar uma coisa com a outra. Não é bem assim que funciona. Né? E aí ela já completa, né? Porém, isolados de seu contexto, os algoritmos se convertem em respostas adquiridas para perguntas futuras a respeito do que não se sabe muito. Os algoritmos são aprendidos sabendo que vão servir para resolver problemas, porém se desconhece de que problema se trata. Então fica um ensino totalmente árido. Olha, vocês vão aprender essa continha de dividir, porque mais para frente nós poderemos utilizar ela para resolver um problema. Então fica a conta pela conta, e não a conta vinculada a uma situação. Primeiro nós sabemos que existe a situação, para depois vir a operação, ou a resolução da situação. Bom, quando a autora Emma Sais vai analisar os tipos de problemas de divisão que os alunos têm enfrentado, têm desenvolvido, ela percebe que os alunos não atribuem significado aos algoritmos que aplicam. Portanto, não podem interpretar o que obtiveram nas diferentes etapas do cálculo. Então, o aluno abaixou um número no meio da divisão, viu que não dava para continuar a divisão. Ele colocou um zero no resultado e abaixou o próximo número para continuar a divisão. Por que isso acontece? Os alunos respondem: eu não sei, a professora mandou fazer isso, eu faço e dá certo. Então, eles não entendem o porquê que é necessário colocar esse zero, que aquela ordem não foi suficiente, que ela foi convertida numa ordem inferior. Então, eles vão reproduzindo aquilo que a professora deu. Ela fala que o algoritmo, a conta em si, ensinado, aparece como um puro trabalho sobre os números. Abaixa aqui, divide aqui, multiplica e tira. Abaixa esse outro, divide, multiplica e tira. E isso se torna independente dos dados da situação enunciada. Que os alunos mostram um conhecimento bem superficial em relação à divisão. E isso é ruim, porque cria-se uma distância entre o cálculo e a situação. Que, na verdade, as crianças carecem de recursos para reconhecer se sua solução está certa ou se ela está errada. Tudo isso é provocado por um ensino calcado numa resolução de problemas na qual o aluno tem que adivinhar qual é a operação adequada e aplicar o algoritmo correspondente.
Então, o aluno pensa que ele tem que procurar uma palavrinha mágica que está no meio do enunciado do problema, que é esta palavrinha mágica que vai dar a dica para ele saber se é conta de vezes ou se é conta de dividir, se é uma conta ou se são duas. E que a resolução do problema depende do significado que o aluno atribui à situação que lhe é proposta. Então, vocês estão vendo que nos 4 livros que nós estudamos, todos eles falam sobre a aprendizagem significativa. Bom, no item que vai falar sobre o algoritmo e as dificuldades de fazer a continha, foram encontradas as principais dificuldades. Redução a um algarismo. Então, quando o aluno vai dividir com 2 ou com 3 algarismos na chave, eles inventam um algoritmo próprio, aonde seja necessário apenas dividir com um algarismo na chave. E ele se baseia nele. Que os alunos não notam que os restos de uma divisão devem ser menores do que o próprio divisor. Isso não está claro para a maioria dos alunos. E que muitas crianças têm dificuldades em dividir quando o zero aparece no numeral. Tem até algumas crianças que riscam o zero quando dividem 104 por 14. Provavelmente, elas fizeram isso porque a professora diz que quando o zero aparece na divisão, você corta para deixar a conta mais fácil. E uma crítica da professora Irma Salles refere-se aos livros didáticos. Ela afirma que o algoritmo, hoje que nós temos na escola, é um algoritmo de tradição oral, que é muito difícil você encontrar um livro didático que traga o passo a passo de como efetuar uma divisão corretamente, que fica mais ou menos assim. Eu aprendi com a minha professora assim como fazer divisão, vou passar assim para os meus alunos. E se os meus alunos forem professores algum dia, eles vão reproduzir. Parece um ensino mais calcado na tradição oral do que na tradição escrita, né? Coisa incompreensível. E chegamos à conclusão do artigo da professora Irma Salles. A atribuição de um significado a cada uma das etapas do cálculo, em termos da situação de referência, permitirá às crianças resolver os problemas com controle suficiente para saber se acertou ou não. Que se a criança realmente der um significado para o abaixar um, juntar com outro algarismo, fazer a divisão, isso é que vai dar concretude à sua aprendizagem. Que as dificuldades dos alunos com os algoritmos deveriam obrigar os professores a enfrentá-las na aula, analisá-las e corrigi-las. E não deixar isso para o próximo professor, para o próximo ano. Este é um problema que existe e que os professores têm que dar conta do recado. Que não se pode deixar de lado com o simples: você tem que fazer mais em casa, ou você tem que prestar mais atenção. O problema existe, ele está aí e a gente tem que dar conta do recado. Bem, no capítulo 7, ele é de autoria da professora Cecília Parra, uma das organizadoras, chamado Cálculo Mental na Escola Primária. Também é um capítulo que, por via das dúvidas, vem caindo em alguns concursos previamente. E que esta expressão, cálculo mental, é uma expressão que ela pode ter muitos significados e que ela vai se debruçar sobre estes significados mais comuns vistos pelo senso comum. Ela afirma que, com frequência,
existe uma oposição entre cálculo escrito e cálculo mental, e que ela tenta esclarecer que o cálculo mental que ela vem a desenvolver não exclui a utilização do lápis e papel. É o que a gente poderia chamar de cálculo mais pensado. Não é porque o cálculo é mental que tem que fazer apenas de cabeça, que ele pode ser apoiado em lápis e papel. O cálculo escrito também ele é chamado, em alguns momentos, de cálculo automático ou cálculo mecânico, quando se refere-se ao uso de um algoritmo seria uma conta, né? Ou de um material, um ábaco, uma calculadora ou uma régua de cálculo. Isto refere-se a cálculo escrito. No caso do cálculo mental, ele também é chamado de cálculo pensado ou cálculo refletido. E que muitas pessoas entendem erroneamente que cálculo mental está associado a cálculo rápido. Não tem essa ligação necessária. Bom, pensa-se inicialmente. Por que devemos ensinar o cálculo mental na escola primária? Primeiro, é muito importante nós realizarmos atividades de cálculo mental, porque elas influenciam na capacidade de resolver problemas. Se eu vou ter um problema complexo, eu não posso perder tempo pensando nas contas. As contas, eu tenho que gastar menos tempo com elas. E o cálculo mental, ele vem me ajudar nesse ponto. Que quando a gente entende o cálculo mental, ele aumenta o conhecimento de campo numérico. Por exemplo, quando você vai decompor dois números para depois adicioná-lo, você entende melhor o próprio sistema de numeração decimal. Que o trabalho do cálculo mental habilita para uma construção do conhecimento que favorece uma melhor relação do aluno com a matemática. E que o trabalho do cálculo pensado deve ser acompanhado de um aumento progressivo no cálculo automático. Então, quando a criança já sabe muito bem multiplicar, fica mais fácil ela entender a divisão, por exemplo. Ela não perde tempo fazendo multiplicações para efetuar uma divisão. Bom, algumas metas são propostas pela Cecília Parra para o desenvolvimento de cálculo mental. A primeira refere-se à memorização de cálculos simples e a segunda, a resolução de cálculos usando outros cálculos mais simples. Então, olha só, interessante. Aqui, a palavra memorização não tem um caráter negativo. Aqui, a memorização é uma coisa boa, certo? Uma criança, por exemplo, que sabe a tabuada de cor, ela não precisa ficar gastando muito tempo para fazer uma divisão, por exemplo. E também é verificado que existem reflexões que devemos fazer de que alguns cálculos são mais fáceis e outros são mais difíceis. Que tipo de critério os alunos usam para separar cálculos fáceis e cálculos difíceis? Será que um cálculo que é difícil para um aluno também será para os outros? E que, num primeiro momento, as descobertas não são totalmente generalizadas. E que aqueles cálculos que as crianças reconhecem como sendo mais fáceis estão amparados em alguns pontos de apoio. Alguns pontos de apoio poderiam ser citados como os nós do sistema de numeração
decimal. No último artigo do livro, a professora Grécia Galvez vai falar algumas reflexões sobre a geometria na escola primária. E ela começa o capítulo fazendo um histórico de como surgiu a geometria, desde a época de Euclides de Alexandria, e a evolução que ela vai tendo. Né? Essa autora fundamenta-se nos trabalhos de Piaget para entender como que as crianças constroem as noções de espaço e de forma. Uma fala muito importante da professora é que os alunos jovens, eles precisam, é indispensável que eles executem ações sobre os objetos, para que depois haja uma compreensão, não apenas de conceitos aritméticos, mas também de conceitos geométricos. Então, mais uma vez, a Grécia ela vai se amparar nos estudos de Piaget. A gente vai fazer ação no objeto, e quando eu refletir sobre a ação desse objeto, que eu vou construir o meu conceito. E que, com tudo isso, ela vai pegar e vai delimitar alguns série de problemas para fazer esse desenvolvimento da geometria na escola primária. Primeiro, que nós devemos fazer uma passagem progressiva da geometria da observação para a geometria da dedução, a geometria dedutiva. Então, primeiro eu faço a experimentação, levanto as minhas hipóteses e depois eu vou constatar ela através de provas e teoremas. Que devemos compatibilizar o caráter variável dos resultados empíricos ao caráter único dos resultados através do cálculo. Então, um aluno fez seu experimento, outro aluno também. E esses são os resultados empíricos. Cada aluno pode ter um resultado diferente. Vamos sentar, vamos socializar, vamos tentar entender o que está ocorrendo, para depois a gente fazer a generalização. Que devemos propiciar a garantia da compreensão dos procedimentos algoritmizados para que os alunos devem compreender. E coordenar a conceitualização dinâmica dos objetos geométricos para sua conceitualização estática. Também devemos organizar a passagem da linguagem natural para depois vir a linguagem matemática sem rupturas. Num primeiro momento você pode até falar vinco, traço, linho, mas que num segundo momento você vai ampliando o vocabulário dos alunos em relação à linguagem matemática. E que também nós devemos relacionar as aquisições dos âmbitos espaciais com as relações numéricas, né? Relações sejam essas de perímetro, de área ou até mesmo de volume. A conclusão que a professora Grécia Galvez tem no artigo dela é uma conclusão fundamentada nos artigos do professor Guy Brusseau, que o ensino da geometria em nossas escolas primárias, infelizmente, se reduz a fazer com que os nossos estudantes memorizem os nomes das figuras, dos mapas geométricos e das formas que servem para calcular áreas e volumes. Então, é mais uma crítica ao ensino baseado na transmissão social do conhecimento, na transmissão por memorização. E também a professora Grécia Galvez afirma que o Brusseau afirma que esta aprendizagem de geometria puramente cultural, por memorização e sistematização, baseada na obtenção dos nomes, é um escândalo para a educação.
Bom, pessoal, espero que tenha auxiliado vocês na construção aí de uma síntese do livro Didática da Matemática. Toda vez que vocês sentirem necessidade, voltem em alguma parte do livro. É um livro muito complexo, é um livro muito extenso, e que, se vocês ainda tenham alguma dúvida, entre em contato com o professor Fabrício. Um abraço, bons estudos e boa sorte no concurso.